10º episódio de Andor já está entre nós e eu vou te falar, cara, que série maravilhosa. Tô pra dizer que é uma das melhores coisas que eu assisti em 2022, pelo menos considerando ali as séries que estão estreando. Eu acho que é uma das melhores coisas, se não a melhor série que eu assisti em 2022. Andor tá espetacular. Outro episódio maravilhoso, cara. Bom, e nesse episódio nós já vemos um desenvolvimento e uma conclusão, de certa forma, a toda aquela trama, aquele plot do Cassian Andor na prisão. Isso é um aspecto fantástico também da série, porque é muito comum você ver em várias séries, né, aquela barriga, né, aqueles episódios que só enchem linguiça, que servem só para preencher temporada, que não levam a lugar nenhum, ou que não tem conclusão, ou algo do gênero, certo? E nessa série do Andor, uma coisa espetacular é justamente esse dinamismo que o roteiro tem. Mesmo tendo uma segunda temporada garantida, eles não se dão ao luxo de ficar perdendo tempo com barriga, com personagem que é chato, com subtramas que não levam a lugar nenhum. Tá tudo redondinho, tudo funcionando e tudo indo pra frente, né? Quando você pensa que essa trama da prisão vai começar a enrolar, porque você já tá vendo há uns 2, 3 episódios, essa prisão foi apresentada, foi mostrado os guardas, como é que funciona, o que está acontecendo. Quando vai começar a ficar repetitivo demais, enquanto as outras histórias estão andando, eles vão lá e fazem essa trama andar com a rebelião finalmente da prisão. E que coisa maravilhosa, muito bem feita, muito bem filmada. E destacar nesse sentido, nesse episódio, a atuação praticamente impecável do Andy Serkis, né? É interessante porque a gente está tão acostumado a ver a interpretação dele como Gollum, ou então como o Caesar no Planeta dos Macacos mais recente, onde ele fez a captura de movimentos. Ele é um ator fantástico, muito versátil, e tem um momento ali no final onde ele fica repetindo, né, só existe uma saída, só há uma saída. Lembrou bastante o Caesar, né, falando, né, o jeito dele falar, ele engrossa mais a voz. Muito maneiro, que atuação impecável do Andy Serkis. Esse arco da prisão, né, que lembrou bastante o arco de Impel Down de One Piece, né, quem lê o mangá ou assiste o anime vai lembrar, né, aquela prisão em vários níveis e tal, e o Luffy tem que ir de nível em nível, derrotando a galera, libertando, fazendo aliado, fazendo inimigos. É muito maneiro. E esse episódio também me lembrou bastante até essa saga de One Piece, que é outro mangá maravilhoso, fantástico. E no final, o personagem do Andy Serkis faz o seu sacrifício, né? Já que para eles escaparem, todos eles têm que pular na água e o Andy Serkis não sabe nadar. Então esse é o sacrifício que ele faz por aquilo, pelo ideal deles, né? Já que aquela prisão era uma prisão injusta, arbitrária, né? Que não tinha liberdade de fato, que eles estavam cumprindo pena, mas que a pena não ia ser extinta, né? Eles falam ali que ou você ia ser transferido para outro nível da mesma prisão, ou então de uma prisão para outra. Então era praticamente um trabalho escravo. E esse tema do sacrifício tem sido um tema que tem rodeado bastante essa série. E nesse episódio nós vemos novamente esse tema ser repetido no personagem do Andy Serkis, no personagem do Stellan Skarsgård, na personagem da Mon Mothma. E isso ganha novos contornos nesse episódio e a gente vai tendo devagarzinho ali algumas respostas, como por exemplo que existe um espião da rebelião no Império, né? E a motivação dele é interessante, que ele abraça essa ideologia, a causa da rebelião. E por falar em espião, se você lembrar lá do episódio 9, Ascensão Skywalker, também tem lá a figura do espião que ajuda a Aliança Rebelde numa informação lá da Primeira Ordem, né? Que é o General Hux. Né? E quando eles descobrem que ele é o espião, ele vai lá e fala: eu estou fazendo isso porque eu não quero ver o Kylo Ren se dar bem. A motivação mais imbecil da galáxia para o cara ser um agente duplo, um espião dentro do Império. E por conta disso tem que fazer vários sacrifícios, né? Se infiltrar no Império, passar por um estresse diário, né? Como o próprio Stellan Skarsgård destaca isso, além de ter que, vamos dizer assim, atuar dia após dia, subir na hierarquia, ganhar a confiança da galera, fazer amizades lá dentro e ainda assim conseguir informações, vazar informações, mas tudo isso sem comprometer o seu disfarce. Um sacrifício gigante, né? E ele fala, o espião, ele fala que tem uma filha que acabou de ser pai e que agora está querendo largar tanto o Império quanto também o seu serviço à rebelião, que é de vazar informações. E nessa hora tem um monólogo do Stellan Skarsgård que é brincadeira. Brincadeira, uma das melhores descrições que eu já vi em toda a saga de Star Wars acerca da rebelião, né? Porque ele pergunta para o Stellan Skarsgård: o que você sacrificou para chegar até aqui?
né? E ele fala, a minha mente se tornou uma mente sem sol, eu me fechei ao amor, né? Abracei a solidão, a minha vida é uma vida solitária. E ele vai dizer que assim como aquele espião, ele entrou na rebelião, mas sem entender o quanto isso iria custar para ele. Mas ele fala que quando ele percebeu o quanto iria custar, ele olhou para baixo e estava sem chão. E para fechar esse monólogo sensacional, onde o ator manda muito bem, ele fala, eu tenho que usar as ferramentas do meu inimigo para combater o meu inimigo. Isso é fantástico, porque a gente está vendo nessa série do Andor um lado mais cinza, mais obscuro, muitas questões ali morais discutidas entre membros da rebelião. Mas esse tom acinzentado que tem nos personagens da rebelião não os torna de forma nenhuma semelhantes às pessoas do Império. Porque o modus operandi do Império é a maldade, é o genocídio, é a opressão, enquanto a rebelião acaba que tem que fazer coisas que de fato são moralmente questionáveis, mas tudo isso eles fazem por conta da posição onde eles estão. Então, essa descrição, eu tenho que usar as ferramentas do meu inimigo para combater o meu inimigo, é o que difere o pessoal da rebelião do pessoal do Império. Enquanto o modus operandi do Império é esse, a rebelião às vezes tem que fazer essas coisas por conta da posição que eles estão. Sensacional, cara. E é nessa hora que a gente vê o quanto esse roteiro dessa série é bem escrito, bem pontuado, e as atuações, grande parte delas são maravilhosas, impecáveis, não comprometem nada. Série espetacular, espetacular. E ainda nesse tema do sacrifício, nesse episódio nós vemos a continuação do dilema moral que a personagem da Mon Mothma vem enfrentando durante toda essa série, né? Porque no último episódio foi revelado que ela teria que negociar com o bandido para poder movimentar os dinheiros que servem para financiar a rebelião. E um detalhe bastante interessante que ela revela nesse diálogo é que parece dar a entender, eu não tenho conhecimento de universo expandido de Star Wars, eu só vi Rebels, né? Eu nunca vi Clone Wars, então eu não sei tanto assim sobre a personagem da Mon Mothma para ter certeza. Mas naquele diálogo eles meio que dão a entender que a Mon Mothma é casada com aquele cara esquisito, que eu até falei aqui no vídeo do quão esquisito, bizarro, escroto, babaca que é esse cara. Eles dão a entender que o casamento dela com ele meio que foi arranjado, porque é uma tradição antiga do planeta. Tanto é que o próprio bandido ele fala, não vou te cobrar nada, eu só quero que você me dê autorização para voltar aqui no planeta, trazer o meu filho para conhecer a sua filha. Meio que está querendo repetir esse ciclo. E na hora ela recusa, porque ela não quer a mesma coisa que às vezes ela teve que sofrer, teve que aguentar, teve que aturar para a filha dela. Então fica meio no ar. Será que a Mon Mothma vai ter que colocar, vamos dizer de certa forma assim, vai ter que sacrificar a própria filha dela nessa causa dela pela rebelião? E esse é o grande questionamento dessa série. O quanto nós estamos dispostos a sacrificar das nossas vidas e das pessoas ao nosso redor em prol dos nossos ideais. Então que venham esses próximos 2 últimos episódios dessa primeira temporada de Andor para coroar uma das melhores coisas já feitas com a saga de Star Wars.